Olá, caríssimos alunos do cursinho Professor José Bispo, preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos através de sua Coordenadoria da Juventude. Sou o professor Cláudio Roberto, professor de História do Brasil. E vamos aqui para mais uma videoaula. Essa que é a aula de número 13. Nessa nossa aula de número 13, faremos aqui uma revisão geral dos temas abordados nas videoaulas anteriores, correspondente aos dois primeiros grandes períodos da história do Brasil, Brasil Colônia e Brasil Império. Uma revisão a partir de resoluções de questões do Enem entre as edições de 2009 e 2020. Antes de iniciarmos a resolução dessas questões, vamos apresentar aqui os temas recorrentes no Enem História do Brasil entre os anos de 2009 e 2020, correspondentes às três grandes etapas da história do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. O período colonial corresponde aí a 22,5% das questões entre os anos de 2009 e 2020. Brasil Império, 26%. E o período republicano foi o período mais abordado nessas edições do Enem. Corresponde aí a mais da metade das questões, 51,5% das questões. Vamos aqui iniciar a resolução a partir do primeiro grande período da história do Brasil, período colonial 1500 a 1822. E a primeira questão, o primeiro item, iremos abordar o tema da questão indígena brasileira. Quando da chegada dos portugueses no Brasil no ano de 1500, o primeiro encontro, o choque de duas culturas totalmente diferentes. Naquela oportunidade, naquela época, havia no Brasil aproximadamente 5 milhões de índios distribuídos em todo o extenso território brasileiro. Várias nações indígenas, populações essas que em sua maioria viviam ainda no regime de comunismo primitivo. As populações indígenas ao longo de todo o período colonial sofreram com doenças, escravidão e guerras, provocando aí um desastre num forte decréscimo demográfico dessas populações indígenas. Contudo, essas populações indígenas deram uma grande contribuição cultural para a formação étnica e cultural brasileira. Vamos então aqui fazer a correção desse primeiro item aqui abordado, do Enem de 2009, que traz em seu suporte um texto com as seguintes informações. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares, chegou aos mercados africanos. Trata-se de um texto de Bezerra, Escravidão, Farinha e Tráfico Atlântico. Um novo olhar sobre as relações entre o Rio de Janeiro e Benguela, 1790-1830. Aqui, portanto, é o referencial bibliográfico desse suporte, desse texto. Portanto, trata de um produto cultivado pelos índios do Brasil que servia como fonte de alimento para os mesmos. Produto esse que os portugueses conheceram quando chegaram aqui no Brasil. E ao longo do tempo, esse produto foi levado para outras regiões coloniais portuguesas no continente africano. Vamos aqui para o comando desse item. Considerando a formação do espaço atlântico,
Esse produto, mandioca, exemplifica historicamente o gabarito oficial. Portanto, desse item do Enem, letra A, difusão de hábitos alimentares. Hábitos alimentares indígenas que os portugueses assimilaram e passaram a levar para outros territórios coloniais portugueses, a exemplo do continente africano. Vamos para o próximo item do Enem. Portanto, o item 1, o gabarito oficial, letra A, difusão de hábitos alimentares. Próxima questão, vamos tratar do tema escravidão no Brasil. Escravidão de origem africana. Por mais de 3 séculos, os portugueses desenvolveram um intenso tráfico transatlântico de escravos, mão de obra escrava de origem africana, que ao longo do tempo os portugueses teriam uma opção gradual e preferencial por essa mão de obra de origem africana. Motivo principal do uso da mão de obra escrava de origem africana, os altos lucros que esse comércio transatlântico rendia para a metrópole portuguesa e, portanto, inserido no sistema mercantilista europeu, fazer da colônia um empreendimento lucrativo para a metrópole. E, dentre as atividades, o tráfico transatlântico de escravos de origem africana. Por mais de 350 anos, foram transferidos para o Brasil aproximadamente 5 milhões de africanos, que também deram lá sua grande contribuição cultural, no linguístico, na culinária, na religiosidade, através do sincretismo religioso. Mão de obra essa que foi utilizada nos mais diversos ciclos econômicos da história do Brasil. O ciclo açucareiro, o ciclo minerador, como bem mostram essas imagens. Vamos para o próximo item, o item 2, que traz 2 textos. O texto 1, uma imagem de São Benedito. O texto 2 tem aí um suporte, uma informação que traz o seguinte: os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical, contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos. A igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgavam corretos e que deviam ser imitados por escravos que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. Portanto, um recorte do texto de Oliveira. Negra devoção. Assim, podemos observar a informação desse suporte, desse texto, que as populações de origem africana que foram trazidas para o Brasil como mão de obra escrava acabavam também trazendo sua cultura e sua religiosidade, suas crenças em seus orixás, diversos seus deuses, seu politeísmo. Chegando na colônia, os mesmos africanos eram obrigados a cultuar o catolicismo pelos seus proprietários, uma imposição do sistema colonial. Os africanos acabavam criando um sincretismo religioso, fazendo assim uma fusão entre elementos de sua religiosidade de origem com elementos católicos, dando origem a uma nova crença, as religiões afro-brasileiras, a partir desse sincretismo. Vamos ver aqui o comando da questão e procurarmos aqui o gabarito oficial. Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica, claro, o esforço de catequizar, de cristianizar essas populações africanas. Esse esforço da Igreja Católica acabou por resultar no surgimento das religiões afro-brasileiras, onde os africanos
sendo eles obrigados a seguir os santos católicos, acabavam fazendo uma fusão, um sincretismo, ou seja, com a intenção de obedecer seus senhores, mas sem esquecer suas raízes, sua religiosidade original. Assim, o gabarito oficial desse item 2 do Enem de 2016 é a letra B, o esforço de cristianizar a população afro-brasileira. Vamos para o item 3, século XVIII, ciclo minerador, o ápice do sistema colonial português no Brasil. Percebemos aí nessa imagem uma jazida e a forte presença de mão de obra escrava. Isso mesmo, durante o período do ciclo minerador, adentraram ao Brasil um maior número de escravos, principalmente nos portos da região sudeste do Brasil, escravos que seriam destinados ao uso como mão de obra nas jazidas mineradoras do século XVIII. Vamos assim para esse item do Enem de 2019, o item 3, que traz em seu suporte o texto com a seguinte informação: a partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio de Janeiro, portanto região sudeste, e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Portanto, um recorte de uma obra, França, o autor, o tamanho real da escravidão, aqui a referência bibliográfica. E o comando desse item traz a informação. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico, que está relacionada à seguinte atividade do período colonial. Essa mudança em que a região sudeste passou a chegar a um maior número de escravos nos portos da região sudeste, nesse caso o Rio de Janeiro, em relação ao nordeste, em função do ciclo minerador. Século XVIII, o Brasil colônia vivenciava a decadência do ciclo açucareiro e o esplendor do ciclo minerador. Assim, essa mudança está relacionada à atividade de extração de metais preciosos. Assim, o gabarito oficial desse item 3, letra C, é o gabarito oficial. O ciclo minerador proporcionou uma série de mudanças culturais, econômicas, sociais para o Brasil colonial. E uma delas foi essa mudança da dinâmica de escravos. Os escravos de origem africana passaram a chegar de forma mais intensa nos portos da região sudeste, Rio de Janeiro, para atender a demanda da mão de obra escrava nas jazidas de minério. Vamos para o próximo item. O próximo item do Enem trata das revoltas separatistas no Brasil. Segunda metade do século XVIII, início do século XIX, surgem no Brasil várias conspirações separatistas, o desejo da independência, do rompimento em relação à metrópole portuguesa. E assim surgiram várias conspirações, dentre elas as mais lembradas, as mais importantes: a Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração Baiana, 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817. Assim, o Brasil passou a viver nesse período as conjurações, as conspirações que falavam já de independência em relação à metrópole portuguesa. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução de 1817. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana ficaram apenas na fase conspiratória, ou seja, apenas no desejo, na vontade e nos planos, sendo que a Revolução Pernambucana ultrapassou essa fase e chegou a implantar uma república que durou 2 meses no Brasil.
Esses movimentos eram duramente reprimidos pelas autoridades coloniais, causando inclusive a execução de seus líderes. Vamos aqui tratar de um item relacionado a essas conjurações, sobretudo a mineira e a baiana, que tinham um grande diferencial. Enquanto a mineira era um movimento de elite, a baiana era um movimento mais popular. Enquanto a mineira defendia a permanência da escravidão, a baiana desejava, dentre os seus objetivos republicanos de independência, a abolição da escravidão, pelo grande número de escravos negros forros que participaram desse movimento Conjuração Baiana. Vamos aqui para o item 4, o Enem de 2016. Vamos para o texto, que traz a seguinte informação. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política da América Portuguesa, é que o projeto que ele era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. O texto traz um paralelo entre a Conjuração Baiana e a mineira. E o avanço da baiana está relacionada à questão da abolição da escravidão. Enquanto a Conjuração Baiana, entre os objetivos republicanos separatistas, tinha dentre seus desejos a abolição da escravidão, a mineira era contrária. Assim, o comando do item traz a seguinte informação. A diferença entre as duas sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão, portanto, o gabarito oficial, letra E, abolir a escravidão africana. Era o tema que diferenciava as duas sedições. Enquanto a baiana era favorável à abolição da escravidão, a mineira era contrária, até porque grande parte daqueles que participaram desse movimento eram escravocratas. Vamos para o próximo item, que já traz um tema relacionado à crise do sistema colonial, processo de independência do Brasil, que começou em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, período joanino. A corte, fugindo das guerras napoleônicas da Europa, acabaram sediando o Brasil à monarquia. E o Rio de Janeiro tornou-se a capital de todo o Império Português entre os anos de 1808 e 1821. E nesse período foram introduzidas uma série de medidas de conceder uma certa autonomia ao Brasil em relação a Portugal. Autonomia política e econômica, inclusive com o rompimento do pacto colonial, teria sido a primeira grande medida tomada por Dom João, então príncipe regente na época, ao chegar ao Brasil, quando ele abriu os portos do Brasil às nações amigas, acabando assim o pacto colonial, que culminou aí com esse processo, o regresso da corte em 1821 para Portugal, diante das revoltas que Portugal vivenciava na época, a revolta dos burgueses liberais do Porto, que tinham desejo em recolonizar o Brasil e forçando a corte a regressar a Portugal. O príncipe Dom Pedro permanece como regente e, apoiado pelas elites, acabou por romper de vez com as cortes de Lisboa no dia 7 de setembro de 1822, como bem mostra essa imagem. Vamos aqui para o item 5, Enem de 2014, que traz em seu texto a seguinte informação. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole trouxe também, e sobretudo por boa parte do aparato administrativo português, personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808, um texto de Novaes, a história da vida privada no Brasil, que traz como informação importante a transferência da corte portuguesa para o Brasil e as medidas administrativas, econômicas que foram tomadas ao longo desse período.
E assim, o comando da questão traz a seguinte informação: os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, o Brasil, por terem, claro, enfraquecido o pacto da dominação metropolitana quando as medidas que Dom João tomou no Brasil a partir da abertura dos portos em 1808 e outras medidas políticas administrativas, criação de ministérios e elevação oficial do Brasil à categoria de reino em 1815. Assim, esse item 5, letra B, é o gabarito oficial. Esse fato enfraquece o pacto de dominação metropolitana. Vamos para o próximo item, encerrando o período colonial e agora tratando da segunda grande etapa da história do Brasil, o Brasil Império 1822-1889. Após a independência, o Brasil virou uma monarquia, 67 anos, passando pelo primeiro reinado, Dom Pedro I, 1822-1831, período regencial enquanto da menoridade do imperador, 1831 a 1840, uma breve experiência republicana em meio ao império, o Brasil sendo governado por regentes eleitos para um mandato provisório, e o longo e mais longo governo da história do Brasil, segundo o reinado de 1840 a 1889. Vamos aqui tratar do governo de Dom Pedro I e a outorgação da primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo imperador, transformando o Brasil num império politicamente centralizado e elitizando a cidadania no Brasil, onde somente os ricos proprietários de terras e os grandes comerciantes tinham direitos de participar da vida política no Brasil, de acordo com a primeira Constituição no Brasil, como bem podemos observar nesse item 6 do Enem de 2011, em seu artigo 92 da Constituição de 1824, onde determinava assim: são excluídos de votar nas assembleias paroquianas os menores de 25 anos, portanto, a idade mínima eleitoral era essa, os religiosos e quaisquer que vivem em comunidades claustral, os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. É a Constituição do Império do Brasil que definia a cidadania como um principal critério, a renda mínima a ser apresentada. Além da idade mínima, homens apenas podiam participar e que deveriam comprovar um rendimento mínimo anual para ser eleitor de primeiro grau, para escolher os eleitores de segundo grau e esses votarem para nos cargos eletivos de deputados, deputados da corte, senadores, deputados provinciais, câmaras de vereadores para a administração local. O comando do item traz a seguinte informação: a legislação espelha os conflitos políticos e sociais no contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de votos dos cidadãos com o objetivo de, claro, o objetivo era que o poder político fosse controlado pelos grandes proprietários de terras e os grandes comerciantes, elitizando a cidadania, portanto, letra D, o gabarito oficial. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Vamos para o próximo item, o item 7, traz como tema a renúncia, a abdicação do Império Brasileiro por Dom Pedro I. Assim, o governo de Dom Pedro I durou apenas 9 anos. 7 de abril de 1831, o mesmo abdicou-se do trono em função de crises instaladas em seu governo, sobretudo crise política. O excesso de autoritarismo implantado pelo mesmo acabou por levar uma crise política somado à crise econômica existente. Vamos para o comando, vamos para o texto, o suporte do item 7 do Enem de 2012, onde diz: após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março,
tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados pelas janelas. Esse texto traz uma crise instalada no governo de Dom Pedro I, quando haviam conflitos entre partidários do imperador brasileiros e portugueses residentes no Brasil, ou melhor, partidários do imperador portugueses residentes no Brasil e brasileiros que eram opositores. Os conflitos, os choques, isso também acabou se tornando um dos vários motivos que levaram à renúncia, à abdicação do cargo em favor de seu filho. Dom Pedro I abdicou no dia 7 de abril de 1871. Lembramos que esses conflitos, que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas, de um lado os partidários do imperador, que eram os portugueses residentes no Brasil, e os opositores brasileiros. Comando do item traz a seguinte informação: os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela os questionamentos ao excesso de autoritarismo que Dom Pedro havia implantado no Brasil pela Constituição de 1824 e pelas suas ações, onde o mesmo tinha poder sobre a igreja, onde o mesmo tinha o poder de nomear os governadores das províncias, onde o imperador nomeava os juízes, poderia fechar o Congresso Nacional. Assim, esses conflitos, os opositores de Dom Pedro, os brasileiros, questionavam o seu autoritarismo. Assim, o gabarito oficial, letra E, questionamentos ao autoritarismo. Vamos para o próximo item, que traz aí do período regencial, um dos períodos mais agitados socialmente da história do Brasil, em função das várias revoltas que se espalharam pelo território, como a cabanagem no Pará, balaiado no Maranhão, movimentos de cunho popular contra a miséria, contra a concentração fundiária, movimentos como a revolta dos malês, uma revolta de escravos em Salvador, contra a condição de escravidão e outras questões, a Sabinada na Bahia também, as rusgas cuiabanas e a maior guerra civil que o Brasil atravessou, 10 anos, entre os anos de 1835 a 1845, Guerra dos Farrapos, uma revolta de elite, os charqueadores, contra os altos impostos sobre a atividade do charque. Enquanto o imperador era menor de idade, o Brasil sendo governado por regentes, a agitação social tomava conta do país. Vamos para o item 8 do Enem de 2010, que traz em seu texto a seguinte informação: após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também um protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Assim, um período atravessado por convulsões políticas, novas realidades se apresentavam, como a chegada do café como um produto importante na nossa economia, e essa nova classe, Barões do Café, contudo, ainda exigia cada vez mais a manutenção de velhas realidades, a questão da escravidão. Assim, o gabarito oficial do item 8, letra E, pela convulsão política, as novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades. As novas realidades, o café, que exigiam o esforço de velhas realidades sociais, no caso a escravidão, a manutenção dela. E um grande evento que ocorreu aí durante o segundo reinado foi a Grande Guerra do Paraguai, que envolveu aí Brasil, Uruguai e Argentina formando a Tríplice Aliança contra uma potência, o Paraguai. A guerra foi financiada pela Inglaterra. A Tríplice Aliança foi financiada pela Inglaterra contra o Paraguai, uma guerra que se tornou um desastre para esse país, o Paraguai, e a morte de seu presidente Solano Lopes. Ao final dessa guerra, consequências foram
foram consequências atingir o Brasil. Consequências políticas, com o fortalecimento do Exército, que tornou-se um protagonista importante no processo de proclamação da República. E também a questão da escravidão. Muitos escravos foram enviados para a guerra pelos seus donos como substitutos, né? Esses escravos, quando retornavam da guerra, deveriam ser alforriados, contudo, eles voltavam alforriados, mas continuavam a perceber, a identificar, a vivenciar a escravidão de seus parentes, que continuavam como cativos, nesse contraditório. Aqui tem uma charge, quando diz uma informação: de volta ao do Paraguai, cheio de glórias, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então, o soldado escravo volta da guerra, alforriado, contudo, vê lá o parente sendo torturado. O comando traz a seguinte informação do Enem de 2014. Na charge identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, evidenciada aí pela negação da cidadania aos familiares do cativo que voltava da guerra alforriado, porém sua família continuava na condição de cativos, na condição de cativo, assim negava-se a cidadania a esses. Letra A é o gabarito oficial desse item 9, e o último item dessa nossa revisão, o item 10, traz sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil, um processo que ocorreu a partir das pressões do capitalismo inglês e do forte movimento abolicionista que cresceu nesse período do Segundo Reinado. Foram várias as leis que foram apresentadas, leis que pouco favorecia ou mesmo nada aos ex-escravos. Era uma resposta que o governo dava às pressões do capitalismo inglês e, ao mesmo tempo, como uma forma de fazer com que os grandes escravocratas se preparassem, se adequassem a uma nova realidade futura, que seria, de forma inevitável, a abolição da escravidão, que só chegou em 1888, onde o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. As várias leis, a Lei Feijó, uma lei criada em 1871, que ficou sem efeito porque não era exigido seu cumprimento. Uma lei que aboliu o tráfico, mas não havia o cumprimento. A Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de vez. A Lei do Ventre Livre, que tornava livres os escravos nascidos a partir de 1871. Porém, os mesmos só se tornariam livres quando completassem 21 anos de idade. A Lei dos Sexagenários, que tornavam livres os escravos a partir dos 60 anos. E, por fim, a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, uma lei que trazia só 2 artigos e que não integrou o escravo ao processo produtivo. Na verdade, a lei não indenizou os ex-escravos, como também não indenizou os ex-donos de escravos. Acabou essa lei colaborando para fortalecer o movimento republicano e que culminou com o fim da monarquia no Brasil em 1889. Vamos para o item 10, onde traz em seu comando. O movimento traz em seu texto, seu suporte. O movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea de 13 de maio de 1888 foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Se o movimento abolicionista ganhou força e ganhou mais força ainda após a Guerra do Paraguai, quando houve até mesmo a adesão de oficiais do Exército ao movimento abolicionista. E um dos veículos mais utilizados para se propagar esse intenso movimento abolicionista, é claro que era a imprensa escrita, os jornais abolicionistas, panfletos, como traz o comando. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação, gabarito oficial, letra A imprensa escrita. Concluímos aqui essa nossa revisão geral com resolução de questões de itens do Enem, das edições entre os anos de 2009
e 2020. Um forte abraço a todos e até breve.